Boa noite, meus irmãos, na paz do Messias, na paz do nosso Pai Celestial. Este vídeo, meus irmãos, é direcionado aos irmãos que continuam no sistema religioso, sendo enganado e manipulado pelos seus líderes religiosos, o pai, o judaísmo, a mãe, o catolicismo e a filha, a protestante. Os católicos dizem que Pedro é a pedra, e os protestantes vão na aba da mãe católica. Isto é, Constantino pegou a figura de Pedro e alguns ensinamentos do Messias e fundamentou sua instituição religiosa, o cristianismo, e Martinho Lutero copiou a mãe, estabelecendo a igreja evangélica gospel, um protesto farsante, pois eles deveriam protestar contra a instituição de pedra fundada pela mãe, dizendo que o Altíssimo não habita em igrejas feitas por mãos de homens. Atos capítulo 17 e versículo 24. Mas não, estabeleceu a sua igreja apoiando na figura de Pedro, na base da igreja católica, a mãe. Atos capítulo 10 e versículo 7. Segundo as escrituras, Cornélio era um centurião da corte italiana. Este enviou 2 servos a chamar Pedro, que estava na casa de Simão, o curtidor de couro, para ouvir de Pedro a mensagem das boas novas. Portanto, meus irmãos, cai por terra esta fábula. Pedro não construiu igreja de pedra, apenas a sua figura foi usada pelo sistema religioso implantado por Constantino e copiado por Lutero. Pois Cornélio mandou chamar Pedro. Por que chamar Pedro? Porque Pedro não tinha igreja. Pedro estava hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro. Mateus capítulo 16 e versículo 14. Então o Messias perguntou: quem dizem os homens ser o filho do homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou o mestre: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Pai vivo. Respondeu o Messias: feliz você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado por carne ou sangue. Quer dizer, não foi por sua vontade, nem por vontade de homem algum, nem por força e nem por violência, mas meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra angular, sobre mim, a pedra de esquina, edificarei, levantarei a minha igreja, as pessoas, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Quer dizer, sobre esta revelação, com o coração quebrantado, pronto para receber a semente, com a terra preparada, adubada,
eu ajustarei todo o corpo, juntas e medulas, na minha cabeça, porque eu sou a cabeça e vós é o corpo. Assim como Paulo disse ao mestre: abre o coração de Lídia, o entendimento, para que ela receba a mensagem. Atos capítulo 16 e versículo 14. Este era aquele Pedro que disse ao mestre outrora: afaste de mim, porque eu sou homem pecador. Então o mestre disse a Pedro: agora farei pescador de homens. É necessário ter o coração quebrantado, pronto para receber a mensagem. Então o Pai se revela: eu lhe darei as chaves do reino dos céus, disse o Messias, o conhecimento, a sabedoria, as revelações, e tudo que estiver de acordo com os meus ensinamentos será ligado. Mas se não tiverem de acordo com os meus ensinamentos, será desligado. Portanto, a igreja de pedra e a igreja do Messias, que são as pessoas, não tem ligação. A luz e as trevas não têm comunhão. É como um carro sem bateria, sem gasolina, não tem como dar partida. Efésios capítulo 2 e versículo 19. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família do Pai, edificados, arraizados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo o Messias como pedra angular, a pedra de esquina, no qual todo o corpo é ajustado e cresce para tornar-se um santuário, o templo santo do Pai. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada do Pai por seu Espírito. Primeiro de Pedro capítulo 2 e versículo 1. À medida que se aproxima dele a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Pai e preciosa para ele, quer dizer, ele foi rejeitado pelos homens, ele foi zombado pelos homens. Assim também nós seremos chamados de desviados, de demônios, só não será chamado de bonito. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdotes santos. Quer dizer, temos que chegar a Ele como pedras vivas, purificadas, renovadas, revestidas de conhecimento, de domínio próprio, de mansidão, de paciência, um para com os outros, de ação de graça, de amor ao Pai, de amor ao próximo, para serem sacerdócio, santos, quer dizer, somos sacerdotes, para servir ao Messias, servir ao Pai, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis ao Pai,
isto é, confessar, falar a verdade, isso é louvar ao Pai. Levar as boas novas é louvar, adorar ao Pai em espírito, por meio do Messias, pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. A pedra, eu, você, também é a pedra, pois nós levamos a mensagem a qual o Messias nos ensinou. Assim, aquele que não recebe as boas novas tropeça na pedra. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular, pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem para o que também foram destinados. Quer dizer, a pedra é o Messias, a rocha é o Messias. Portanto, essa que Pedro construiu, igreja de pedra, cai por terra, e muito menos constituiu uma organização eclesiástica. Aqueles que edificam sua casa na figura de Pedro perecerá, pois pegaram a figura de Pedro para manipular, enganar. E que a paz do Messias e a paz do nosso Pai Celestial esteja com todos nós.